Bom dia! Você verdadeiramente crê que o Senhor Jesus pode realizar um milagre na sua vida? Nós estamos em meia série As Perguntas que Deus Fez, e hoje nós vamos para a segunda pergunta ali do Novo Testamento. Hoje nós chegamos no capítulo de número 9 do Evangelho, conforme escreveu Mateus, no versículo 27. Veja só que história preciosa e o ensinamento que esta pergunta traz para as nossas vidas. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, gritando: "Tenha compaixão de nós, filhos de Davi." Quando ele entrou em casa, os cegos seguiram ele e se aproximaram, e Jesus lhes perguntou: "Vocês creem que realmente eu posso fazer isso?" E eles responderam: "Sim, Senhor." Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: "Que se faça com vocês conforme a fé que vocês têm." Irmãos, muitas vezes nós pensamos que os milagres que assim o Senhor Jesus ele realiza nas nossas vidas, possivelmente podem ser frutos do acaso ou de uma boa vontade, onde as janelas dos céus, de tempos em tempos, elas se abrem e assim o Senhor, de forma aleatória, escolhe uma pessoa a qual será curada. Mas esse texto aqui, essa história aqui nos ensina algo muito precioso. Existem algumas etapas que antecederam este milagre, que esses 2 cegos, não somente um, mas 2, foram curados aqui no relato conforme escreveu Mateus. O primeiro passo para que esse milagre acontecesse na vida desses cegos está ali no versículo 27, dizendo que Jesus estava nas suas caminhadas, nas suas andanças, após ter operado 2 milagres ali que antecederam este, e a Bíblia diz aqui que esses cegos, eles seguiram o Senhor Jesus. Você consegue entender a dificuldade, o tamanho da dificuldade que para 2 cegos, que obviamente não conseguiam enxergar, mas permaneciam seguindo o Senhor Jesus? Veja só que precioso, o primeiro passo que esses cegos fazem é seguir o Senhor, se submeter aos caminhos que ele desejava trilhar. Olha só que importante. O segundo ponto, deixa eu tirar meu cafezinho. O segundo ponto, nós observamos que eles começam uma série de clamores. "Tenha compaixão de nós, filho de Davi." Em outras versões começa por filho de Davi, tenha compaixão de mim. A gente vê em outras traduções, outras formas de escrever, mas da mesma forma expressando um clamor desses homens. Então o primeiro passo para que esse milagre acontecesse na vida deles era eles seguirem o Senhor Jesus independente das dificuldades. Segundo ponto, impelir clamores. Clamar ao Senhor Jesus. E observe que quando Jesus ele entra em uma casa, os cegos se aproximam dele dentro dessa casa. Eles não tinham sido convidados, eles não faziam parte ali da comitiva do Senhor Jesus, mas eles insistem e persistem em estar na presença do Senhor, mesmo através de tantas dificuldades. Olha só que ensinamento maravilhoso. E na sequência eles fazem uma pergunta. Jesus faz uma pergunta, que é o cerne desse devocional. "Vocês creem que eu posso fazer isso?" Veja, eles seguiam o Senhor Jesus, eles caminhavam com o Senhor Jesus nesse caso, eles clamavam, eles oravam, digamos assim, ao Senhor, e mesmo assim Jesus ainda pergunta a eles se realmente eles acreditavam que Jesus podia curá-lo. Irmãos, veja só que precioso. Por muitas vezes somos nós assim. Nós sabemos que o Senhor Jesus ele pode curar, nós sabemos que ele pode transformar a condição, a situação das nossas vidas, mas por muitas vezes nós precisamos ter a nossa fé testada, provada e aprovada pelo Senhor. Jesus poderia, no mesmo momento que eles se achegaram diante dele, reconhecendo quem ele era, poderia já ter curado eles naquele momento ali, publicamente, na frente de todo mundo, mas Jesus não fez. Jesus permitiu que eles passassem por um processo de caminhar através das adversidades, de clamar, orar, buscar, acessar lugares na companhia do Senhor Jesus, coisas que seriam de grande dificuldade para eles. E quando chega num determinado momento da história, quando Jesus poderia, sim, ali naquele local curá-los, Jesus ainda faz uma pergunta: "Vocês creem que eu verdadeiramente posso fazer isso?" E essa resposta eu tenho a convicção de que realmente ativou o milagre para acontecer na vida deles. E assim será nas nossas vidas. Para nós não basta somente caminharmos com o Senhor Jesus, seguirmos os passos do Senhor Jesus, nós acessarmos lugares que Ele está ali manifesto, mas nós precisamos exercitar a nossa fé. Nós precisamos crer verdadeiramente, profundamente, no mais profundo das nossas almas, que somente o Senhor Jesus pode fazer algo pelas nossas vidas, pela nossa situação, pelas nossas dificuldades, irmãos. E assim Jesus responde, assim eles respondem: "Sim, Senhor, nós cremos." Então Jesus toca nos olhos deles e diz: "Que se faça conforme a sua fé." Olha só que poderoso, irmãos. Depois que eles afirmam a sua fé, eles são provados e aprovados pelo Senhor Jesus, o milagre vem a existir. E o Senhor Jesus ainda continua esse texto aqui, fala: "Agora vai, tenha cuidado para que ninguém saiba de nada." Mas como é difícil nós ficarmos quietos e não falarmos daquilo que Jesus fez nas nossas vidas. Observe que Jesus não queria mérito, pelo menos nesta etapa da vida dele, ele não queria ainda que o nome dele fosse soprado e proclamado. Afinal, tinha um tempo a ser cumprido aqui na terra, mas os milagres já estavam acontecendo, e assim como hoje nas nossas vidas, existe algo ainda para se cumprir, mas o Senhor ainda está operando milagres por este tempo. Nós só precisamos crer, só nos basta crer, ter a convicção que é somente através dele que os milagres podem acontecer nas nossas vidas. Continuamos buscando, continuamos caminhando, continuamos clamando, mas sonde o seu coração e compreenda se você verdadeiramente crê naquilo que Jesus pode operar na sua vida. Vamos orar?
Pai, no poderoso nome do Teu Filho amado Jesus, nós queremos Te louvar, Senhor. Queremos entregar a nossa gratidão nessa manhã. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, Senhor. O Senhor é poderoso, o Senhor é soberano, Pai amado. E o Senhor é um Deus que se aproxima, Senhor. O Senhor é Deus que se aproxima dos Seus filhos todos os dias. E nesse relato aqui do Senhor Jesus, nós vemos um passo a passo para que os milagres pudessem acontecer na vida desses cegos. E nós queremos nos apropriar dessa palavra, Senhor. Sonda o mais profundo dos nossos corações para ver se realmente nós confiamos plenamente no Senhor. E se existir qualquer resquício de dúvida, Senhor, nos nossos corações, que o Senhor faça com que seja retirado isso, Senhor. Aumenta-nos a fé aqui nesta manhã, Paizinho, para que em nome do Senhor Jesus não seja a nossa descrença, não seja o nosso desânimo, a nossa falta de fé que venha cessar os milagres de acontecer nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, esta é a nossa oração nesta manhã, que assim o Senhor bem nos preparou. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe poderosamente o seu dia, que você tenha um dia de muita fé e realização na presença de Deus. Que o Senhor possa te abençoar ricamente. Até amanhã, se Deus quiser.